Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wallace. Estaremos iniciando aqui mais uma aula de geografia e no tema de hoje nós estaremos trabalhando fluxos populacionais e migrações internacionais. É, Quando eu falo de fluxos populacionais e migrações internacionais, eu estou falando do deslocamento das pessoas, né, no espaço, indo de países, né, de um país para outro, né, o que leva à questão do nome de migração, né, e a palavra internacional. É, Essa questão, quando a gente fala de fluxos populacionais, né, isso é um fator importante para a gente entender como que as pessoas se distribuíram no espaço ao longo da história, né, no nosso planeta, e é importante até para a gente entender como se configura até a ocupação em cada região do nosso país, do Brasil. A gente tem, desde a chegada dos portugueses, a gente tem ocupações, né, em cada regiões aí, e cada período de colonização aí, né, portuguesa, até chegar aos dias atuais, a gente teve muitas modificações, muitas migrações, mas no mundo atual a gente se depara constantemente com essa questão da migração. A migração, esses fluxos populacionais, né, que vão migrando ao longo de um país para o outro, tem várias motivações. Isso é importante para entender como que ocorre essa dinâmica da população. Entre algumas coisas, ó, vamos começar a entender, destacar algumas coisas aqui. Ó. Vamos entender que a dinâmica da população é importante para compreender a distribuição desigual das riquezas. Olha, quando a gente fala dessa questão dos fluxos populacionais, desse deslocamento, do processo de migração em si, a gente precisa entender que a configuração do mundo atual, né, a questão dessa variação cultural que a gente tem, né, de religião, língua, etnias diferentes, e até mesmo a questão da desigualdade, né, social, a questão da distribuição desigual das riquezas, tem a ver com esse processo de migração pelo mundo. Né? Então, se a gente quer entender essas variações, né? Como se deu essas condicionantes, diferenciações culturais, e a concentração de riquezas na mão de certas pessoas, né? E enquanto tem outras que não têm, né? Essa apropriação de riqueza, essa desigualdade ela tem a ver também com o processo de migração e de acordo com os acontecimentos, né, em cada parte do planeta. Bom, a gente observa nessa imagem aqui, ó, um exemplo de onde era direcionada a migração no século XVI e no século XX, que foi onde se intensificou mais, né, o processo de apropriação, exploração das colônias, né, dos países europeus para a América, para a Índia, por exemplo, a Oceania, para a África. Teve uma época aí que a concentração e a exploração das matérias-primas elas foram mais intensificadas. E no século XVI e praticamente até o início do século XX, essa exploração ela foi mais intensa. A gente observa aqui com as setinhas na cor azul, o direcionamento da população europeia. Amarelo a gente tem aí direcionamento da população africana, vermelho direcionamento da população asiática e migrações aí entre o continente aí na cor verde. Mas assim, o que faz as pessoas se deslocarem, né, ao longo do espaço, né, ao longo do tempo? A gente tem que saber que cada época, né, da história, as motivações elas podem variar muito. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas migravam para fugir da guerra, para fugir daquele momento de tensão, de conflitos, né? Mas são várias motivações, né? A gente tem, por exemplo, a questão de perseguições políticas também, religiosas, a busca por melhorias de vida. São vários motivos, motivações que fazem as pessoas se deslocarem, às vezes arriscar a vida, né, para poder sair de um determinado local. Um exemplo disso aqui, ó, essa imagem aqui, por exemplo, a fome pode ser um motivo, a questão de conflitos, né, sejam guerras civis dentro do próprio país ou conflitos armados entre países, né, que às vezes as pessoas procuram se refugiar em outros países, né, que não estão em conflito, e até perseguições, sejam elas religiosas ou políticas, né, uma pessoa apoia lá
grupo político que estão guerreando dentro de um país, e se você apoia às vezes um grupo político específico, você acaba sendo caçado, né, sendo ameaçado de morte. Então muitas vezes ocorre das pessoas terem que migrar para outro lugar, né, mais seguro. Outra coisa, como eu mencionei para vocês, cada época, né, cada época do período histórico aí, do processo histórico, cada época tem sua motivação, né, que delimita a questão desse deslocamento, desse processo migratório mundial. A gente precisa entender, pessoal, que essa variação aqui cultural aqui, que a gente tem aqui, ó, eu encontrei essa imagem aqui, podemos observar a variação étnica, cultural, né? A variação das religiões, até a variação linguística, né? Como, por exemplo, a gente tem, por exemplo, até o latim, né? Que originou essas línguas latinas aqui da América, que o latim ele é originário do continente europeu. Tudo isso se deve ao fato das pessoas elas terem se deslocado nesse espaço, terem migrado para outros lugares. E é isso que reflete hoje, por exemplo, na grande riqueza cultural, variação cultural que a gente tem espalhada pelo mundo, né? Então, olha a importância de entender essa questão do fluxo migratório. Por exemplo, a gente tem o período das grandes navegações, que foi um marco muito importante, porque nesse período aqui a gente tem a expansão, né, cultural, né, dos europeus, impondo sua religião, impondo seus costumes em povos de outros continentes, como por exemplo, eles foram lá, escravizaram lá os africanos, acabaram impondo aí a religião, impondo costumes a eles. A mesma coisa quando eles chegaram na América, né, fizeram essa imposição cultural, né, dos seus costumes, da sua religião, né, com os índios, que eram outro tipo de cultura, outro tipo de modo de vida diferente, né, outro tipo de crença, né. Então a gente começou essa miscigenação também da população a partir do deslocamento, né, dessa migração. E o período de navegação, o período de colonização, é um período também que deu maior intensidade a esse processo de migração no espaço. A gente pode observar aí um exemplo do expansionismo europeu, né, durante praticamente nos continentes. A gente tem primeiro aqui, ó, a gente vê a questão deles ocuparem bastante primeiro a África, depois a gente teria um deslocamento para a América, e também aqui, ó, a gente tem um trajeto deles indo para a Índia também, né? Lembrando que houve uma colonização, ocupação intensa, exploração intensa aqui, ó, da Índia, dessa área da Ásia aqui, e consecutivamente, né, durante aí a partir do século XVI até o século XX também a gente tem a exploração aqui da Oceania, né, principalmente pelos ingleses, né? Então, praticamente a Europa, ela começou, né, e junto com a migração dos europeus em específico também, eles acabaram levando os escravos, levavam os índios, os africanos, e acabou espalhando essa população aí, né, pelo mundo. Cada um levando essa questão cultural, né, e aonde se estabelecia, houve aí uma mistura, né, de culturas. Deixa eu passar aqui o slide. Ó, recentemente, quando a gente fala de movimentos migratórios atuais, né, mais recentes, a gente tem duas principais causas. A primeira principal causa dos deslocamentos no espaço aí, de pessoas migrarem hoje de um país para outro, são duas basicamente. A primeira, a busca por melhorias de condições de vida. A gente vê aí que há uma grande concentração de pessoas aí migrando de regiões, de certas regiões para outras regiões aí do planeta, como por exemplo o pessoal da parte, uma grande concentração de o pessoal da América Latina aqui, né, tem uma grande tendência a migrar, procurar condições de vida melhores, por exemplo, na América do Norte, né, na América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, né, muitas pessoas vão para lá, nós sabemos disso, né, aqui mesmo muitos de nós temos parentes, né, que foram para os Estados Unidos em busca de melhorias de vida, aqui na nossa cidade mesmo. Um exemplo disso. Imagina aqui na América Latina toda, quantas pessoas não tentam, né, se deslocar em busca aí
conseguir entrar nos Estados Unidos, porque lá é um país desenvolvido, né? Então, é praticamente a grande potência mundial. Então, entrar ali, a condição, né? A oportunidade de emprego é maior, né? A oportunidade de ter uma condição de vida melhor é maior. Mas a gente tem também deslocamentos, por exemplo, de africanos indo para a Europa, né? Que é uma coisa que marcou os jornais, né? A gente vê lá conflitos no norte da África, né, entre alguns países lá, por exemplo, na questão da Argélia, quando estavam tendo aquelas guerras lá para derrubar aqueles ditadores, né, daqueles países do norte da África, muitas pessoas acabaram, né, pegando navios e do jeito que foi, encarou até o mar Mediterrâneo ali para tentar chegar na Europa, né? E isso a gente vê aí que são cenas trágicas, porque muitos morriam no meio do trajeto ou quando chegavam. Então, assim, são cenas lamentáveis, né, que refletem uma motivação aí para essa migração. Outro motivo, né, que a gente tem, por exemplo, em relação à migração no espaço, são os conflitos. Né? Hoje ainda tem muitas tensões em várias regiões do mundo e a gente tem vários conflitos entre países ou dentro do de próprio país, sejam por disputas políticas, seja por questão de ideologias, né, diferentes dentro do mesmo país, ou até conflitos religiosos. Isso aí fazem com que as pessoas acabam buscando, né, uma maneira de fugir desses conflitos para não morrerem. Às vezes veem como a única solução tentar sair dali ou morrer, né? Em meio a tanta guerra. Um conjunto de interesse, a migração por causa de conflitos bélicos. Tem esse mapinha aqui que vocês podem observar, que a gente tem aí na área de verde países, né, onde a gente tem concentração de conflitos armados aí. Sejam divisas territoriais, sejam dentro do próprio país, né? Mas aí, ó, tem a questão da Colômbia, a gente, quando destacou a Colômbia aí, aqui, ó, na América do Sul, está destacando ela por causa das Farc, né, que foi extinta. Mas aqui, hoje, a gente pode destacar mais, não a Colômbia, mas um país que está aqui do lado da Colômbia, que é onde eu marquei a setinha, que é a Venezuela, que a gente está tendo aí um problema, questão da ditadura lá, né, de um regime ditatorial lá de anos, né, oprimindo a população e tudo mais, e conflitos políticos. Então, praticamente a gente tem aí. Tanto é que a gente tem, como exemplo disso, a grande quantidade de pessoas, de venezuelanos, né, procurando entrar no Brasil aqui, ó, refugiar-se aqui no país, fugindo desses conflitos. É um exemplo clássico disso. Como, por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, de venezuelano lá na cidade aqui próxima, de Séries, nas ruas ali, pedindo oportunidade de emprego. Então chegou até aqui, né? E ele veio, por exemplo, foi fugindo desse problema político que está lá, desse conflito. E olha aqui, a gente tem a África, né? A África se destaca muito, né? Tem muitos conflitos internos. Aqui, essa parte aqui do Oriente Médio. Temos aqui conflitos. Recentemente a gente veio falar de conflitos territoriais aí entre a China, a Índia, na Indonésia aqui a gente tem vários conflitos. Então, assim, muitos desses conflitos, às vezes, a população civil, né, que não tem nada a ver, ela acaba, né, ficando no meio ali do fogo cruzado, né, e às vezes em busca, né, de para evitar, né, uns riscos maiores, eles procuram fugir do país. Um exemplo clássico é a questão da África, né? Nós podemos perceber que o continente africano ele é um dos continentes onde tem o maior fluxo. Eu não sei se atualmente a América, por exemplo, atualmente na América Central, alguns países ali, como por exemplo Honduras, estão sofrendo muito, né? Principalmente essa questão da pandemia, eles estão sofrendo muito com crises econômicas e as pessoas, né, com desemprego e tudo mais, estão tentando, né, em grande quantidade aí de pessoas tentando chegar ali nos Estados Unidos. Tá uma coisa louca agora. Mas, por exemplo, na África, a gente tem vários problemas que fazem com que a população se desloque, ali migre. O fluxo migratório é intenso aqui no continente africano.
Dentre esses 50, mais de 50 países aí, a gente tem várias motivações, como, por exemplo, a cor da setinha aqui indica as motivações dos fluxos migratórios, porque as pessoas migram, qual o motivo? A gente tem como destaque aí a questão, né, aqui, ó, a setinha amarela, ela indica, por exemplo, migrações para outros países. Pode observar que estão ali migrando em direção ao norte, né, à Europa, tá? A Europa que vai estar ali para cima. Outras motivações aqui, a gente tem a questão, né, as setinhas verdes que vocês estão vendo aqui, ó, indicam muitas vezes a questão de situação de fome, guerra civil, né, ou até guerras entre tribos. O continente africano, ele tem muitas etnias, muitas tribos diferentes com ideologias diferentes e às vezes geram conflitos entre essas tribos também, né, e muitas vezes fazem com que as pessoas terem que se deslocar para fugir de conflitos, para não morrerem, né? E temos aqui algumas setinhas vermelhas, indicam também outro motivo, que é a questão de pessoas indo em busca de trabalho, saindo de países ali dentro da própria África, dentro do próprio continente africano, em busca de vagas de emprego, né? Deixa eu mudar aqui o slide. Então, assim, hoje a gente tem regiões que praticamente as pessoas saem mais, né? Que é onde a gente chama essas áreas de repulsão, que são áreas onde são continentes ou países que emitem a maior quantidade de pessoas migrando, e temos as áreas de atração, que são os continentes que são o destino dessas pessoas, né? Que são os continentes onde as pessoas buscam chegar e ter melhorias de emprego. Então a gente tem praticamente essas duas partes, né, quando a gente fala de migração, que são as áreas de repulsão, aquelas que fazem a população sair, e temos as áreas de atração, que são aquelas que recebem aquelas populações, né, que acabam sendo alvo dessas populações aí, né, que vão em busca de melhorias, né, ou fugir de algum conflito, ou algumas daquelas motivações que eu acabei de mencionar para vocês ali nos slides anteriores. Bom, como áreas de repulsão, áreas que têm uma tendência forte de as pessoas saírem dali, a gente pode destacar algumas, como essa área de vermelho, olha aqui, ó, essa divisão do mundo em primeiro, segundo, terceiro mundo reflete bem, né? É uma regionalização que reflete o quê? Países de primeiro mundo são países desenvolvidos, países de segundo mundo são países em desenvolvimento, e países de vermelho são áreas pobres, países pobres, né? Países que ainda tem um longo processo a seguir para poder chegar a uma área de desenvolvimento. Mas olha aí, temos aqui a América Latina, que são áreas de repulsão, muitas pessoas migram daqui. A África é uma área de repulsão. Ásia, né? E temos aqui, por exemplo, essa parte aqui, ó, essa parte leste, que a gente chama de Europa Oriental, também são áreas que as pessoas, né, muitas vezes eles vêm aqui para essa área verde aqui, que é a Europa Ocidental, onde concentra os países mais ricos da Europa. Essas aqui são as áreas de repulsão, mais constantes no nosso planeta. Mas e as áreas de atração, a gente pode mencionar, que são onde o destino dessas pessoas que saem daqueles continentes, a gente destaca aqui a América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, e a Europa, e também temos também aqui, ó, por exemplo, às vezes até aqui a Oceania muitas vezes serve de área de atração. O Japão também, no longo período, né, tem sido alvo de muitos países aqui, né, do Oriente também, próximos aqui, fugindo aqui, indo para o Japão. O Japão e a Coreia do Sul também, né. Então assim, mas se destaca mais a América Anglo-Saxônica e a Europa como as principais áreas de atração desses grandes fluxos migratórios que ocorrem no nosso planeta. Bom, na aula de hoje, né, a gente aprendeu, né, alguns motivos, o que são fluxos migratórios, né, que é o processo de deslocamento das pessoas aí no espaço, e nós vimos que são várias as motivações, né, que levam essas pessoas a migrar. Não é uma questão inconsciente. Tem motivações, isso aí varia de acordo com cada período histórico.
Por exemplo, na época das navegações, era em busca de matérias-primas. Os europeus iam atrás de terras que tivessem madeira, tivessem pedras preciosas e vários tipos de elementos que, né, que eles pudessem levar. Por exemplo, na época em 1914, a gente tem a questão da Primeira Guerra Mundial. Então, muitas pessoas migraram por conta da guerra. Tivemos aí várias crises econômicas ao longo da história também, que fizeram pessoas migrarem. E assim vai. Então, assim, hoje o mundo, com essa variação cultural, com essas questões que a gente tem hoje, muitas vezes são decorrentes desses processos migratórios, o que torna essencial a gente compreender como é que funciona. Beleza? Bom, deixei aí um texto para vocês com atividade e estarei disponível aí, né, para poder a gente estar tirando dúvida na nossa aula online daqui a pouco. Beleza? Então, até mais para vocês.